Muito boa noite, meus caros amigos e amigas que acompanham a nossa live no sábado à noitinha sobre o Evangelho do domingo. Estamos aqui nos preparando para começar a nossa reflexão de hoje, analisando um pouco as leituras da missa deste domingo. Aguardando aí a nossa transmissão para entrar no ar, parece que agora já está entrando. E nós queremos então começar a nossa reflexão sobre a liturgia deste 22º domingo do tempo comum, ok? Muito boa noite a vocês todos que nos sintonizam, que a graça e a bênção de Deus esteja com todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dá-nos, Senhor, nesta noite a luz do teu Santo Espírito para iluminar a nossa inteligência, para que nós possamos, Senhor, compreender as tuas santas palavras. Que a Virgem Santa, nossa mãe, mãe da Igreja, interceda por nós neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nas tuas mãos, Senhor, nós nos colocamos nesta hora, nesta noite, para que o Senhor nos guie para a compreensão, Senhor, da tua santa vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus caros amigos, amigas. Estou vendo aí muitas pessoas entrando já na nossa conversa. A Leda, Marcelo, Isabel, sejam bem-vindos. O domingo de hoje, a liturgia do domingo de hoje, coloca para nós dois temas bem claros: a humildade e a caridade. A humildade e a caridade. Né? Temos a primeira leitura, que é do livro do Eclesiástico, no capítulo 3. Depois o Salmo responsorial, o Salmo 67. Depois temos a leitura da carta aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 18 até 24. E o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 14. Ok? Nessas leituras, o tema assim básico, a gente percebe, é a humildade. Né? E no Evangelho, Jesus fala um pouco também da caridade. Né? A gente sabe que a humildade, meus irmãos, é a virtude mais importante. Ninguém se salva sem humildade, dizem os santos. Né? Porque a humildade é exatamente o oposto da soberba, do orgulho, da vaidade, do exibicionismo, né? Da prepotência. Né? Jesus nunca perdeu uma oportunidade de exaltar a humildade. O Evangelho é repleto de passagens, depois eu quero lembrar alguma coisa aqui, onde Jesus falou sempre, né, da questão da humildade. Bom, a primeira leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 3, é do versículo praticamente 19 até o versículo 31, ele diz assim: seja humilde e encontrarás graça diante do Senhor. Olha aí, seja humilde e você vai encontrar graça diante do Senhor. Né? Existe uma passagem que se repete 3 vezes na Bíblia. Ela está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5. Está na carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 6. E está também no livro dos Provérbios. Essa frase diz assim: Deus rejeita os soberbos, mas Ele dá a sua graça aos humildes. Deus rejeita o soberbo, aquele que é cheio de si, aquele que acha que tudo que ele tem de bom é ele mesmo que gerou. Não, tudo vem de Deus. Né? Então o Eclesiástico diz: filho, realiza teus trabalhos com mansidão. Né? Quem é humilde é manso. Jesus falou, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
Essa palavra de Jesus sempre me impressionou muito, porque Jesus tem todas as virtudes. Ele podia exaltar nele todas as virtudes, porque Jesus é Deus, é perfeito. Mas ele quis exaltar duas, né? Aprendei de mim. Por quê? Por quê? Porque eu sou manso e sou humilde de coração. Isso equivale a dizer que a gente tem que aprender também com as pessoas que são mansas, as pessoas que são humildes. Essas pessoas é que têm sabedoria e que têm coisas para nos ensinar. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Olha que bonito. Seja manso, você vai ser amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade. Quanto mais você for grande, quanto mais você for importante, quanto mais você for chefe, mais você tem que praticar a humildade. Infelizmente, as pessoas sobem na vida, como se diz, né? Sobem nos cargos, sobem nos títulos, sobem nos doutorados da vida, e aí tem a tendência de querer desprezar os outros, diminuir os outros, a tendência de se achar o dono da verdade. Ah, porque é doutor nisso, doutor naquilo, então acho que sabe tudo. Não sabe nada. Eu fiz doutorado em física, o que eu sei? Isso é uma coisinha de nada da física. Entende? Ninguém pode se exaltar, não. Né? Ele costuma dizendo aqui, né? Deverás praticar a humildade e assim encontrarás graça diante do Senhor. Isso é muito importante. Quem é que encontra graça diante do Senhor? É o humilde. Né? Ele diz aqui, muitos altaneiros e ilustres, né? Acabaram se perdendo, né? Pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Deus é glorificado pelos humildes, não é glorificado pelos altaneiros, pelos ilustres. Não, é os humildes, como a Virgem Maria, como São José, como o próprio Jesus. Né? Ele diz aqui, para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele e ele não compreende isso. Ou seja, o orgulhoso, ele fica cego. Ele diz aqui o texto, né? Para ele não tem remédio. Por quê? Porque ele está cego da sua própria soberba, da sua própria, né? Seu próprio orgulho. Ele fala, o homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios. E com o ouvido atento deseja a sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria leva à humildade. Né? Então, aí está a primeira leitura de hoje. Né? E o Salmo de Meditação, Salmo 67, ele glorifica a Deus, né? Exatamente porque é glorificado pelos humildes, glorificado pelos mansos. Né? Ele fala, os justos se alegram na presença do Senhor. Quem são os justos? Os humildes, os mansos. Rejubilam satisfeitos e exultam de alegria, são alegres. São alegres. Né? Cantai a Deus louvai, cantai um salmo a seu nome. Né? Seu nome é Senhor, exultai diante deles. Né? Então, os humildes, os mansos, né? Eles louvam e bendizem a Deus. Né? Dos órfãos ele é pai e das viúvas protetor. Olha aí, o Deus humilde, o Deus caridoso. Cuida dos humildes, cuida dos órfãos, cuida das viúvas. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados. É a bondade de Deus, né? É quem liberta os prisioneiros e os sacias com fartura. Derramastes lá do alto uma chuva generosa e vossa terra, vossa herança já cansada renovastes. É a bondade de Deus. Porque aquele que é manso, aquele que é humilde, ele é bom. Os santos diziam assim, quanto mais a pessoa é humilde, mais ela é caridosa, mais ela é boa, mais ela gosta de fazer o bem. Né? E ali vosso rebanho encontrou sua morada, com carinho preparaste essa terra para o pobre. Né? É o manso, é o humilde, que ele é caridoso, assim como Deus. Né? Bom, depois, a carta aos Hebreus, que aqui no capítulo 12, dos versículos 18 até 24, é um texto assim que parece um pouco estranho, um pouco difícil de entender, mas eu fui buscar no manual que explica a Bíblia ali,
da editora Loyola, né? Tem aquele comentário bíblico, que são 3 volumes, né? E que explica assim a Bíblia de ponta a ponta. Então, quando eu tenho alguma dificuldade em algum texto, eu vou ali e procuro, né? E ali sempre encontro uma resposta. Então, essa carta aos Hebreus, no capítulo 12, diz assim: irmãos, vós não vos aproximaste de uma realidade palpável, fogo ardente, escuridão, trevas e tempestade, som da trombeta e voz poderosa que os ouvintes suplicaram, não continuaste. O que ele está falando aqui? Ele está falando da antiga aliança lá no Monte Sinai, que Deus se manifestou ali, né, naquela aliança com o seu povo, com essas coisas todas que ele fala aqui: fogo ardente, escuridão, trevas, tempestade, som de trombeta, voz poderosa, né? Moisés que sobe lá e o povo que aguardou ali aconteceu a antiga aliança. Aí ele coloca dizendo o seguinte: mas vós, quer dizer, nós agora, né, renovados em Cristo, nós não participamos lá da antiga aliança. Ele fala: mas vós vos aproximaste do Monte Sião. O Monte Sião é a imagem da igreja, diz aqui os manuais bíblicos, e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celeste. Essa Jerusalém Celeste é a igreja, que lá no capítulo 22 do Apocalipse, São João vê descida do céu assim, né, como se fosse uma joia, uma pérola preciosa, né? Mas vós vos aproximaste do Monte Sinai, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celeste, reunião festiva de milhões de anjos, onde os anjos de Deus estão aí na igreja, né? Da Assembleia dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu de Deus. Os primogênitos cujos nomes estão escritos. Quem são esses primogênitos? São nossos patriarcas, nossos profetas, nossos apóstolos, nossos santos doutores, né? Cujos nomes estão escritos no céu de Deus. O juiz de todos, dos espíritos justos que chegaram à perfeição, né? A perfeição, a de Jesus, mediador de uma nova aliança. Então, agora nós temos uma possibilidade de chegar muito mais à perfeição por causa da redenção de Cristo, do sacrifício de Cristo por nós. É isso que essa leitura da carta aos Hebreus, que não é muito fácil de entender, está dizendo. No Antigo Testamento eles participavam da antiga aliança, né, que, vamos dizer assim, caducou e que Cristo a renovou no seu sangue e no seu martírio. Bom, no capítulo 14 de São Lucas, que é o Evangelho, né, versículo 1, depois do versículo 7 até 14, né, Jesus volta à questão da humildade, né? Então a gente vê que o tema da missa básica hoje é a humildade. Aconteceu que no dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Engraçado como é que Jesus ia na casa de todo mundo, né? Eles o observavam, todo mundo tinha olho nele, né? Porque Jesus fazia seus milagres e tal. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares, né? Olha aí, primeiros lugares. Será que nós cristãos também não fazemos isso? Queremos o primeiro lugar na fila, ser atendido primeiro. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que você. Se o dono da casa que convidou os dois venha te dizer, dá o lugar a ele, então tu ficarás envergonhado, irás ocupar o último lugar, né? Jesus parte de um fato bem real, né? Uma festa de casamento e tal, né? O noivo tem aqueles convidados que tem que ficar mais próximo dele, né? Você não pode chegar e já sentar lá na frente, não, senta lá atrás. Então Jesus diz, mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, vem mais para cima. Isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Aí sim. Ô, você que está aí atrás, aí, ó, não, vem aqui para frente. Aí todo mundo vai perceber que você é amado pelo dono da festa, né? Jesus manda a gente fazer isso com Deus, né? Porque ele diz várias vezes nos evangelhos, né? Como eu já falei aqui, Jesus não perde a oportunidade para ele exaltar a humildade. Os últimos serão os primeiros. Quem se humilha será exaltado. Quem se exalta será humilhado. Ele fala isso toda hora, né?
Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E disse também a quem o tinha convidado. Outra coisa interessante, quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, ou seja, para você aparecer, mostrar para os seus parentes, para os seus amigos, seus vizinhos ricos, né, que você é bom, está dando uma festa bonita, cheio de comes e bebe. Não. Jesus diz, não faça isso não. Isso aí é sinal de orgulho. Né? Ele fala assim, pois esses poderiam também convidar-te e isso já seria a tua recompensa. Então, aí você não vai mais receber recompensa de ninguém, porque aquelas pessoas que você convidou vão te convidar também. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Sabe, isso não quer dizer que a gente não possa dar uma festa na nossa família, convidar os amigos, convidar os irmãos. Tudo bem. Mas o que Jesus está falando aqui é o seguinte, vamos também fazer o bem para aquelas pessoas que não podem retribuir. Porque se a pessoa não pode retribuir, se você faz um bem para um pobre que não pode retribuir, quem é que vai retribuir para você é Deus. Olha o que Jesus diz aqui. Então tu serás feliz porque eles não podem te retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Tudo aquilo que nós fizemos de caridade, meus irmãos, Deus vai nos retribuir, ele fala aqui, na ressurreição dos justos, no dia do juízo final. Que bonito vai ser, né? Deus, olha, vou retribuir você porque você ajudou aquele pobre, você ajudou aquela pessoa que estava desesperada, você acolheu aquela pessoa assim, entendeu? Quando Jesus fala aqui de coxo, pobre, aleijado, não são só eles, é todos os que sofrem. Né? Não importa se a pessoa precisa de comida, se precisa de roupa, se precisa de carinho, se precisa de conselho, se precisa de evangelização. Papa João Paulo II falou uma vez, né, para os bispos do Brasil, lá no Vaticano, 1995, o povo tem mais fome de Deus do que de pão. O povo tem mais fome de Deus do que de pão. O Papa falando para os bispos do Brasil, por que muitos católicos foram embora da igreja? O Papa disse, será que nós não demos o pão para eles, mas nós não demos Deus? Então foram buscar Deus fora da igreja. Né? O padre Raniero Cantalamessa, pregador na renovação carismática católica, o padre Raniero Cantalamessa, ele é o pregador do Papa, da Casa Pontifícia, né? O padre Cantalamessa um dia disse aqui no Brasil, né? Nós fizemos uma opção preferencial pelos pobres, mas infelizmente muitos pobres fizeram uma opção preferencial pelos evangélicos. Muitas vezes uma religião que só levou para eles o social. O político não levou Deus, o povo foi buscar Deus lá já com os evangélicos. E é isso mesmo, a igreja perdeu, infelizmente, muitos filhos. O Papa João Paulo II, nessa alocução, nesse discurso que ele fez aos bispos do Brasil, lá em Roma, em 1995, o Papa João Paulo II disse, né? Hoje não se trata mais daquela ovelhinha, uma ovelhinha que foi embora do rebanho, uma ovelhinha tresmalhada. Ele fala, não, hoje é uma parte do rebanho que foi embora. E nós temos que buscá-los. O Papa fala isso, de porta a porta, de rua em rua, claro, de maneira assim, digna, sem fazer proselitismo, sem fazer chantagem, mas são filhos da igreja. Então, o que Jesus está dizendo no final desse Evangelho de São Lucas é que tudo que a gente fizer de caridade, seja caridade no campo material, seja caridade no campo espiritual, as obras de misericórdia, né, espirituais e materiais, Deus vai nos retribuir no dia da ressurreição dos justos, né, no dia da parousia, no dia da volta de Jesus. Mas Jesus insiste aqui muito, né, eu quero completar essa nossa reflexão, ele insiste muito aqui na questão da humildade, né? Nesse texto do Evangelho de São Lucas, ele fala para os fariseus, doutores da lei, que ocupavam os primeiros lugares, né? Vocês não queiram buscar os primeiros lugares, não, porque pode ser que seja alguém mais importante que você vai ser, então, humilhado, né? Então, agora, sabe, ser humilde não significa também você esconder as suas virtudes, não.
Ser humilde significa você reconhecer a verdade, diziam os santos. Santa Teresa d'Ávila dizia, a humildade é a verdade. Reconhecer os talentos que você tem. Se você tem talento para música, para engenharia, para medicina, reconheça esse talento. Agora tem uma coisa, reconheça que é Deus que te deu, não é? Né? São Paulo fala, né? A nossa capacidade vem de Deus. Não somos nós o autor daquilo que... Né? Não, nossa capacidade vem de Deus. É Deus que nos dá todos os dons. No Evangelho de hoje, da missa vespertina, da missa comum de hoje, sem ser a missa do domingo, né? A missa da liturgia do sábado, né? O Evangelho foi sobre a parábola dos talentos, não é? O Jesus diz que a um, o patrão deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1. Ora, gente, o que é um talento? Um talento, lá no tempo dos judeus antigos, significava 35 quilos de ouro. 35 quilos, ou então 50 quilos de prata. Ora, 35 quilos de ouro, se você considerar que a grama do ouro está próxima de uns 100 reais, seria equivalente a 3,5 milhões de reais, um talento. Então Jesus diz que o administrador, o dono lá da fazenda, deu 1 talento para um, 2 para outro, 5. Então é Deus que nos dá os talentos, é Deus que nos dá os dons, e nos dá muitos dons. Os dons da nossa inteligência, da nossa liberdade, da nossa vontade, da nossa consciência. O dom de você poder pensar, falar, cantar, projetar, construir, analisar, deduzir, induzir. Meus irmãos, nós somos realmente talentosos, né? Talentosos, cheios de talentos, mas esses talentos foram dados por Deus. Então nós devemos reconhecer os nossos talentos, mas dizer, Senhor, muito obrigado. Tudo vem de vós, né? Não quer dizer que a gente vai negar os nossos talentos, não, né? E nem vai ficar disfarçando aquilo que a gente é, não. Reconhecer a verdade, né? Isso é muito importante. Eu gostaria de relembrar aqui algumas passagens da Escritura para essa nossa reflexão, para a gente aprofundar isso, porque eu volto a dizer, os santos dizem, a humildade é essencial para a salvação. Se você perceber bem, lendo os evangelhos, a virtude que Jesus mais enfatiza é a humildade. Não tenha dúvida. Repara para você ver. Lá em João, capítulo 6, versículo 5, Evangelho de São João, Jesus diz assim, eu não procuro a minha glória. Eu não procuro a minha glória. O que o soberbo procura? O que o orgulho procura? O que o exibicionista procura? O aplauso. A minha glória. Não. Jesus diz, eu não procuro a minha glória. E realmente, né, quando São Paulo fala lá na carta aos Filipenses, né, capítulo 2, versículo 9 seguinte, São Paulo fala, ele sendo Deus, não se orgulhou de ser Deus. Ele se esvaziou completamente, né, da sua grandeza de Deus e se fez homem. Se humilhou, né? Se humilhou, porque Deus se fazer homem, meus irmãos, é uma humilhação para ele. Por quê? Porque Deus é o Criador, o homem é a criatura. Deus é infinito, o homem não é nada. Deus é tudo, o homem não é nada. Deus é imortal, o homem é mortal, né? No entanto, ele se fez homem. Claro, sem deixar de ser Deus, mas escondeu a divindade dele na natureza humana, né? E São Paulo fala ainda mais, além disso, ele se fez escravo, foi vendido como escravo, por 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo na época, né? E mais ainda, se humilhou até a morte, obediente até a morte e morte de cruz. Quer dizer, Jesus desceu ao ponto mais baixo da humildade, exatamente para quebrar a soberba de Adão e Eva. A Virgem Maria, dizia Santo Irineu lá do século II, né? Santo Irineu do século II dizia, a Virgem Maria, ela, pela sua humildade e obediência, ela desatou o nó da desobediência de Eva. Eva tinha dado um nó da desobediência, né? Maria desatou esse nó da desobediência,
né? Que coisa bonita, né? Quando ela canta no Magnífica, né? Ele olhou para a humildade da sua serva. O que fez Deus ficar encantado com Nossa Senhora, enamorado da Virgem Maria? A humildade, né? Ele olhou para a pequenez da sua serva, a humildade da sua serva. Por isso, olha a exaltação agora. Por isso todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Santo é seu nome. Meus irmãos, não tem uma cidade nesse mundo que Nossa Senhora não seja exaltada. Não tem uma igreja que você não encontre uma imagem de Nossa Senhora, não é verdade? E o povo exaltando a Virgem Maria, porque é mãe de Deus. Mas por quê? Porque se humilhou. Ele olhou para a humildade da sua serva. É a mesma coisa São José. Esse homem extraordinário, né? Que Deus escolheu para ser o pai do seu filho aqui na terra. Jesus Cristo é pai. Sim, não era pai legal, ou melhor, não era pai natural, porque Jesus não podia ter um pai natural, né? Não havia homem na terra capaz de gerar Deus no seio da Virgem Maria. Então tinha que ser o Espírito Santo para gerar Jesus no seio da Virgem Maria. Mas Deus quis ter um pai natural, e quis ter uma família, e quis entrar na nossa história pela porta da família, para logo resgatar a família. A primeira coisa que Jesus resgatou foi a família. Então ele escolheu um pai. Quando José quis abandonar Maria, na sua humildade, queria sair no silêncio para não difamar Maria, aí o anjo vai dizer para ele: não, José, não temas receber Maria por tua esposa, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Fica tranquilo. E José, então, acolheu Maria como sua esposa. Né? Acolheu Maria como sua esposa. E aí surgiu a família de Nazaré. A humildade. E esse homem desapareceu. O Evangelho não fala quase nada de José. Né? Também não fala quase nada da Virgem Maria. Né? Porque eles realmente desapareceram ali, nesse contexto, né? De servir a Deus. Né? Então eu quero colocar aqui mais alguma coisa. Jesus disse, então João 6,5, eu não procuro a minha glória. Né? São Paulo fala lá na carta aos Gálatas, Gálatas 6,3, São Paulo diz assim: quem pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Quem pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Ele fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, ele fala: se tudo que você recebeu, tudo que você tem, você recebeu de Deus, do que você se vangloria? Do que você se vangloria? Né? Aí na segunda carta, também no capítulo 4, versículo 7, São Paulo pergunta assim, ele fala, esse tesouro maravilhoso que existe em nós, né, está encerrado num vaso de barro. Nós somos vasos de barro, quebra à toa. Quebra à toa, fica doente à toa, fica velho, não é verdade? Então do que a gente vai se vangloriar? Né? Não há do que se vangloriar. Né? Lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 3, ele fala assim: não façam de si próprios um conceito muito elevado. E no versículo 16 ele fala: não sejas sábios aos teus próprios olhos. Ou seja, é impressionante como a Bíblia está recheada de exortação sobre a humildade. Né? Lá no capítulo 17 de São Lucas, Jesus tem uma passagem que deixa a gente meio intrigado. Né? Jesus diz assim: depois que vocês tiverem feito tudo o que tiver que fazer, diga assim: somos servos inúteis. Parece que Jesus está desprezando a gente, né? Servos inúteis. Mas a explicação bíblica, né? É bom a gente ter um manual de explicação bíblica, né? Os manuais explicam direitinho o que ele quis dizer com isso. Ele quis dizer o seguinte: sem ele, nós não podemos fazer nada. Ele não falou lá no Evangelho de São João, na Santa Ceia, capítulo 15, sem mim nada podeis fazer? Então, sem Jesus, nós somos inúteis. É isso mesmo. A comparação interessante é o seguinte: você imagina um computador maravilhoso, de última geração. O que adianta você ter um computador desse se você não tiver alguém para operar o computador? Não adianta nada. Melhor você ter uma calculadorazinha com alguém usando. Entendeu? Ou seja, não adianta nós sermos tudo que nós somos se
Deus não age através de nós. São Paulo fala, é Deus quem nos capacita. Né? Você olha, por exemplo, vamos pegar uma ferramenta simples, uma colher de pedreiro, por exemplo. O que vale uma colher de pedreiro em cima da mesa? Não vale nada, é inútil. Ah, mas se um pedreiro hábil pegar aquela colher, opa, aí ele pode construir uma casa. Você entendeu? É o que Jesus está dizendo, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nós somos servos inúteis. Então não pense que porque você fez uma coisa boa, uma palestra bonita, ou escreveu um livro bom, ou as pessoas te elogiam, que você... Não. Alguém me deu a graça, a bênção para eu fazer isso daqui. Então louvado seja Deus. Então São Paulo diz uma coisa, né? Que tudo seja para a glória de Deus. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Vale a pena você ler esse versículo. 1 Coríntios 10, 31, São Paulo fala assim, tudo que nós fizermos, né, seja feito para a glória de Deus. Né? O salmista diz lá no Salmo 113, só a ti, Senhor, a glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas só a ti, Senhor, toda a glória. Isso é a humildade, isso é a soberba. Né? 2 Coríntios 3, 4, nossa capacidade vem de Deus. Né? Por isso, então, meus irmãos, a gente tem que aprender essa humildade com Jesus, manso e humilde de coração. E viver a caridade, porque quando a gente faz o bem sem olhar a quem, faz o bem sem esperar recompensa, para uma pessoa que não pode recompensar. Como é bom, meus irmãos, ajudar aqueles que não podem recompensar. Né? Não pode. Eu já passei por essa experiência. Uma vez eu emprestei um dinheiro a uma pessoa, né? E eu percebi que essa pessoa não podia me pagar. Não era malandra, não era vagabundo, não. Mas ela não tinha como me pagar. Não era muito dinheiro, não. Aí um dia eu cheguei para ela e disse, olha, meu irmão, eu sei que você não pode me pagar. Você que não precisa me pagar. Não precisa, fica tranquilo. Não esquenta a tua cabeça, não. Porque ele chegava para mim de vez em quando, olha, professor, eu, assim que eu puder, quando eu receber lá meu 13º, eu vou dar um jeito, eu vou pagar. Eu vi a angústia daquele homem. Eu digo, escuta, não precisa. Esquece, eu não estou precisando desse dinheiro. Esquece, Deus vai me pagar de outro jeito. E paga mesmo, meus irmãos. Então, fazer o bem, assim, sabe? Sem olhar a quem, sem esperar. É isso que Jesus está falando nessa parábola aqui do Evangelho de hoje também, de São Lucas, sabe? E eu quero aproveitar aqui para dizer o seguinte, nós criamos um grupo de trabalho para fazer caridade, ajudar as pessoas pobres. Né? Nós chamamos de Amigos da Caridade. Eu vou até colocar no Facebook um anúnciozinho, que quando as pessoas querem contribuir com esse movimento, nós assistimos aí mais ou menos umas 46 famílias em que nós damos uma cesta básica todo mês, né? E construímos às vezes algumas casas também dos pobres, quando sobra algum dinheiro do povo que contribui nesse grupo, né? Criamos uma associação, chamamos de Associação Beneficente Amigos da Caridade. De repente, se você quiser conhecer, se você quiser ajudar, participar, eu vou colocar aí um pequeno anúncio aí depois dessa nossa live para você conhecer, ok? Muito bem, meus amigos, eu tenho ainda um outro compromisso nesta noite, por isso que eu estou fazendo a live um pouco mais cedo, inclusive um pouco mais curta, que é porque eu tenho um compromisso agora também às 8 horas, ok? Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus dê a cada um de nós um domingo abençoado. O domingo é o dia que nós celebramos a ressurreição de Jesus. Então, que a ressurreição de Jesus traga também a cada um de nós uma vida nova, uma vida em Deus, uma vida cheia de paz, cheia de alegria, cheia, né, dos frutos da redenção que o Senhor nos conquistou com o seu sangue. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.